Boa noite, turma! Boa noite! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. E por que Guerra Fria? A Yara, que acaba de chegar, me perguntou na segunda-feira a respeito do Grupo Wagner, as informações que estão chegando em grande quantidade na internet, através das redes sociais, da imprensa, da mídia, que eles estão trazendo bastante informação do Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários contratado pela Rússia para atacar lá a Ucrânia. O Grupo Wagner não atua só na Ucrânia não, a gente atua também na África, mas o que a gente está ouvindo aí na internet a toda hora é o que aconteceu lá, principalmente quando eles se rebelaram. Eles foram insurgentes, voltaram contra o Putin, que é o contratante deles. O Putin que contratou eles, teve eles próprios voltando contra lá o patrão. E aí, Yara, te falar uma coisa, a sua pergunta foi muito oportuna, porque entender a guerra da Ucrânia é muito mais do que simplesmente entender um fronte de batalha. O que está acontecendo, que guerra é essa? Porque é um extrato, é um sintoma do reflexo de toda a ordem mundial. Tudo que está acontecendo no mundo vai desaguar na guerra da Ucrânia. Existem explicações por trás disso, mas nessa aula eu não vou explicar tão detidamente, eu vou inclusive me apropriar um pouco mais, discutir com vocês, trazer isso para o debate crítico aqui na sala, para a gente compreender o que está acontecendo, para a gente ver o ponto de vista de vocês sobre todas essas questões, mas para a gente entender de uma forma legal o que está acontecendo, é importante nós voltarmos lá atrás e ver quais são os fatos históricos que vieram desencadear nessa guerra que está rolando agora, que é a Guerra Fria, porque história não é um fato isolado, história é conexão, é uma coisa que acontece que vai dando vazão para as outras, e aí para entender tudo é importante a gente dar um passo atrás e fazer uma visão completa das coisas, beleza? O que vocês acham? Melhor, né? Então é isso aí, a Guerra Fria, gente. O que é essa Guerra Fria? Fácil de denominar. São dois grandes protagonistas internacionais. De um lado nós temos o tio Sam, os Estados Unidos. Aqui eu coloquei USA, United States of America, e esse aqui é o tio Sam, que representa os Estados Unidos, o patriotismo americano. Lá nos Estados Unidos, quando tem convocação para a guerra, aliste-se, é o tio Sam com a cara dele apontando assim e falando que os Estados Unidos precisam de você. É o cara que é o garoto propaganda para o engajamento de novos soldados. Nunca existiu o tio Sam, pelo que eu saiba, é apenas um personagem. Do outro lado aqui, e também, olha, desenhei também a águia americana é o símbolo deles. Do lado aqui eu desenhei o urso, símbolo da União Soviética, a foice, o martelo, símbolo do comunismo, representado pela União Soviética. E o mundo, gente, foi dividido entre esses dois, porque, então é os Estados Unidos versus a União Soviética, certo? Não, o mundo inteiro, porque todos os países, eles foram sendo arregimentados ou por um lado ou por outro. Inclusive por várias vezes de forma compulsória. Mesmo que o país não quisesse se alinhar, ia lá a União Soviética intervir em determinados países, principalmente aqueles que eram mais próximos do território deles, o leste europeu. O leste europeu criou o que o pessoal chama da cortina de ferro. Todos aqueles países próximos da União Soviética foram submetidos a uma zona de influência muito determinante deles. Em contrapartida, nós aqui da América ficamos à mercê de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio para cá, interviu. O Brasil, que está na América, então, é um exemplo clássico disso. A nossa ditadura militar foi subvencionada pela CIA, a Companhia de Inteligência Americana, que fez com que os nossos generais dessem o golpe de Estado de 64 e o Brasil perdeu sua soberania. O nosso governo, legitimamente eleito, democraticamente, saiu de cena para entrar militares esses que foram treinados na Escola do Panamá pela CIA. Não somente os militares, generais brasileiros, mas generais da Argentina, ou seja, a América entrou nessa vibe. A CIA treinou eles, não somente por, fazer um bloqueio da imprensa, cercear a imprensa, a vigilância total. Eles criaram aqui no Brasil, por exemplo, o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência. Se um professor dentro de sala de aula fosse falar mal da ditadura, possivelmente ele seria preso, porque, vamos lá, o Everton está lá quietinho, está ali quietinho. E aí eu estou achando que o Everton é um aluno regular. Não, o Everton é um agente filtrado aqui na sala de aula para ver o que eu estou falando, e se eu falar alguma coisa fora do contexto, do que era interessante para a ditadura militar,
eu, professor, já seria daqui preso. Isso tudo bancado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles imprimiam a sua vontade em cima dos países da América. A União Soviética, ali dos países da Ásia. A África, coitada da África, gente, ela ficou dividida não só entre a União Soviética e Estados Unidos, como a Europa também intervia lá. E, por exemplo, se um país tinha um líder, um presidente, esse presidente, ele, sei lá, ele tinha características, ideologia mais próximas dos Estados Unidos. E tinha um grupo de insurgentes lá. Esses surgentes, eles poderiam nem pensar no comunismo, mas se tornava comunista por força de fisiologismo, ou seja, era interessante para eles se tornarem comunistas, não porque eles tivessem ideologicamente isso, mas porque isso permitiria que eles se aliassem à União Soviética, que ia ajudar eles militarmente, estrategicamente, a derrubar o presidente que estaria em voga. Então, na África, foi um tal de golpe de Estado que aconteceu um atrás do outro, tirando completamente a organização daqueles países, fazendo que eles se tornassem pobres. Ao contrário do que deveria. Você concorda, Lucas, que os países que são mais organizados, economicamente ativos, eles deveriam usar a sua organização, a sua economia, para ajudar os países mais fracos? O que você acha, Bernardo? Foi justamente o contrário. Eles usaram a sua organização, a sua economia, a sua força para colocar lenha da fogueira e prejudicar esses países que estavam desorganizados politicamente. É essa a Guerra Fria, né? Inclusive eu pergunto, gente, se guerra tem temperatura, a temperatura seria fria? Não, quente. É quente, né? É bomba, canhão para tudo que é lado. Mas eu acho que o nome da Guerra Fria casa bem. Primeiro é porque é muita frieza no coração dos senhores da guerra que estimulavam a guerra em detrimento daqueles povos para o seu benefício próprio. E os senhores da guerra estavam todos concentrados nesses dois países aqui. E também é fria, gente, porque além de tudo, esses dois países eram covardes. Eles botavam os outros para brigar no lugar deles, mas eles próprios não brigavam não. Pessoal, vocês já viram esses vídeos da internet? Não sei se você já deve ter visto, que tem dois cachorros que estão latindo com o outro, com aquela coisa toda. Mas eles estão divididos por um portão. Aí vai alguém lá e abre o portão. Aí o que acontece? Você já viu isso? Eles ficam assim. É a União Soviética e os Estados Unidos. Na hora que era bom botar eles de frente a frente um com o outro, aí, na verdade, eles nunca foram, gente. Por exemplo, as guerras durante toda a Guerra Fria, né? As guerras de fato, as guerras quentes, aconteceram durante a Guerra Fria. Vamos destacar aqui a primeira que aconteceu, foi em 1950, com a Guerra da Coreia, em que a Coreia do Norte tentou unificar, tomando a Coreia do Sul para unificar o país. Coreia do Norte apoiada pela China, apoiada pela Rússia, e a do Sul, Seul, apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi lá com toda a força na Coreia para intervir. Por quê? Porque a China, que é um país grande, um país poderoso, naquela época nem tanto quanto agora, eles viveram, né, uma revolução que foi de 1920 a 1949. E Mao Tse-tung, o famoso Mao Tse-tung, ganhou e a China se tornou comunista. O Chiang Kai-shek, ele fugiu e levou os nacionalistas da China a fazer um outro país que chama Taiwan. Você já falou nesse país Taiwan, gente? Pois é, esse país é onde é produzido quase todos os chips do mundo. Eles se consideram China, enquanto a China, que é continental, também se considera China. Tem países que não consideram um, tem países que consideram outro, mas o fato é que os Estados Unidos ficaram muito antenados nesse processo, porque a China se tornou comunista. Eles estavam preocupados com isso, por isso a Guerra da Coreia. Foram várias e várias guerras que aconteceram, nem sempre com intervenção direta de soldados estadunidenses ou soldados soviéticos, mas, ou seja, só oferecendo dinheiro, armas, valores estratégicos, mas de vez em quando ia soldado estadunidense mesmo, em loco, ou soldado soviético em loco. Por exemplo, uma guerra famosa que os Estados Unidos estiveram presentes com força total, que foi a Guerra do Vietnã. A turminha aqui, que tem mais experiência, lembra que tinha muito filme do Vietnã, né? Pois é, no Vietnã estavam lá, os Estados Unidos presentes. Foi uma guerra que durou de 61 até 73, com a presença dos Estados Unidos, durou mais 3 anos, ela finalizou em 76, mas os Estados Unidos estiveram lá por um longo período de tempo, lutando, e não conseguiram ganhar a guerra dos Vietcongs. Porque os Vietcongs, gente, eles lá, conforme eu falei, nunca teve soldado estadunidense contra soldado soviético no mesmo território de batalha. Mas vocês acham que os Vietcongs iam lutar e manter uma guerra por tanto tempo, com uma potência tão incrível como os Estados Unidos, se não tivesse o apoio soviético? Vocês acham que não tem apoio soviético?
não teve soldado soviético lá no Vietnã. Mas armas, estratégias, informações, aporte financeiro, os soviéticos foram dando suporte aos vietcongos durante todo o tempo. E aí a guerra se estendeu. Ou seja, quando teve a presença de soldados, era só de um dos lados, os dois lados não. Inclusive, já que eu falei do Vietnã, é importante que eu fale sobre o Afeganistão, que o Afeganistão já foi o contrário, é chamado do Vietnã dos soviéticos. Porque no Afeganistão, aí eram soldados soviéticos com apoio de quem? Era o povo lá do Afeganistão, né, os insurgentes lá do Afeganistão lutando contra os soviéticos, com apoio aí dos Estados Unidos. Tinha soldado estadunidense do Afeganistão lutando? Nenhum. Mas tinha dinheiro, tinha tecnologia, tinha todo esse aporte. Essa é a Guerra Fria. Isso a gente dá um nome, a gente chama guerra de procuração. Sabe quando você dá uma procuração para alguém fazer alguma coisa para você? É por isso, é analogia. É procuração do tipo, Lucas, eu vou te dar a procuração para você entrar em guerra com o Isaac. Eu não vou brigar com ele não, você briga com ele por mim. É a procuração. Essa é a grande configuração da Guerra Fria, por isso ela tem esse nome. Porque nunca teve um embate tão direto. E aí, gente, vale dizer que hoje o grande embate é a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro. A Rússia é herdeira da União Soviética. Mas presta atenção, a Ucrânia, ela fazia parte da União Soviética. Então, nessa nova ordem mundial, a Ucrânia ela muda de lado. Ela está do lado ao contrário do que ela permaneceu durante toda a Guerra Fria. E o Brasil, por sua vez, que era subserviente aos Estados Unidos, estava do lado dos americanos, porque éramos controlados por eles. Hoje, o Lula está fazendo aquele jogo de cintura. Ele tenta não ser tão amigo dos Estados Unidos, mas nem tão amigo da Rússia, porque os dois lados interessam para a gente. Sobre a nova ordem mundial, na próxima aula, eu vou explicar um pouco detalhadamente sobre isso, mas a gente já vai pegando esse contexto para a gente entender todo esse processo. E focando então um pouco mais sobre Guerra Fria, é importante dizer como e quando ela começou. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, em que, olha só gente, que coisa estranha, eu estou falando tanto dessa briga dos dois países, mas lá na Segunda Guerra Mundial eles eram amigos, eles fizeram um consórcio para lutar contra um inimigo comum, um inimigo tanto soviético quanto dos Estados Unidos. Adivinha que inimigo era esse? A Alemanha nazista. É por isso, inclusive, gente, esse mapa aqui meio que mal desenhado, mas eu tentei dar o meu melhor, é o retrato da Alemanha. E eu coloquei a Alemanha aqui, não foi à toa, porque ela é bem emblemática nesse contexto todo, porque a vitória sobre Adolf Hitler, nazista, que era importante para um camarada que, olha, ele sacaneou o mundo inteiro. Inclusive, aí vamos destacar os judeus, mais de 6 milhões de judeus que morreram na mão de Hitler. Mas soviéticos, gente, eles entraram lá em Leningrado, foram lá na guerra, Leningrado, Stalingrado. Eles foram lá em Stalingrado, foi milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas que morreram numa guerra terrível, debaixo do frio, e os soviéticos sofreram muito com isso. Os Estados Unidos, gente, por sua vez, eles sofreram muito com a guerra não, sabe? Porque eles ficaram fora da guerra durante um tempo. Os Estados Unidos, no início do século XX, eles tinham uma política de não intervenção, eles ficaram meio na deles. Na Primeira Guerra Mundial, eles perceberam que teriam que entrar na guerra para garantir uma série de coisas, inclusive o dinheiro que eles emprestaram. Se o lado deles perdesse a guerra, eles não recuperariam o dinheiro. Na Segunda Guerra Mundial, eles interviram então também de forma decisiva, porque senão, imagina, a Alemanha podia ganhar a guerra. E aí os Estados Unidos entrou com toda a força na guerra, e entrando com essa força na guerra, ajudou a derrotar Adolf Hitler. E aqui, gente, olha o que acontece. Esse lado aqui é o lado oeste. É o lado, por aqui, olha, do lado de cá vem a França, a Grã-Bretanha e a Inglaterra estão ali em cima, os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico, mas esse lado aqui é a força do Ocidente. E do lado de cá, gente, olha, esse lado aqui, pertinho aqui, está a União Soviética. Portanto, a Alemanha ela foi invadida simultaneamente pelos dois flancos. E nisso, gente, a capital está aqui, ela é Berlim. Berlim foi tomado primeiramente o seguinte, o que vocês acham que tomou primeiro Berlim? Esse lado aqui é soviético, esse lado aqui é americano. Berlim está do lado de cá, do lado soviético. É lógico, né? Os soviéticos chegaram primeiro a Berlim. Se chegando primeiro à capital, quem teve a rendição dos nazistas foi os soviéticos. E nesse contexto, gente, a Alemanha nazista ela foi dividida em 4. Uma parte para a União Soviética e a outra parte para os aliados, que eram os preponderantes. França, Inglaterra e os Estados Unidos. França e Inglaterra estavam completamente em frangalhos, eles estavam na guerra, foram bombardeados, Londres foi bombardeado assim, horrores pelos
aviões da Lufthansa, que era a força aérea da Alemanha, do Göring. A França foi invadida pelos alemães, gente. Mais de 70% da França estava na mão de Adolf Hitler durante a guerra. Então eles estavam arrasados. Eles iam ter como fazer muitas intervenções da Alemanha? Não. Então praticamente esse lado da Alemanha aqui ficou sob tutela dos Estados Unidos. Por sua vez, do lado de cá ficou sob tutela da União Soviética. O que aconteceu com isso? Nós rachamos a Alemanha no meio. Nós começamos a ter dois países, inclusive o futebol, a Olimpíada, tudo que tinha, né? A representação diplomática internacional, eram dois países, eram dois parlamentos, dois governos, dois países completamente rachados. Simplesmente mantinha o nome de Alemanha, mas um começou a chamar ocidental e a outra oriental. Tinha um nome oficial, mas basicamente a gente conhecia desse jeito. Mas preste atenção numa coisa, a capital Berlim, faz sentido eu falar que a capital da Alemanha Ocidental continua sendo Berlim? Berlim está dentro da Alemanha Oriental. Dá para dizer que a capital da Alemanha Ocidental continua sendo Berlim? Sim ou não? Não sabe? Sim. Sim. Exatamente. Sim. Mesmo a capital estando aqui dentro da Alemanha Oriental, a capital da Alemanha Ocidental continua sendo Berlim. Estava no meio da Alemanha Oriental. Isso é uma esclave, uma parte da Alemanha fora da Alemanha. E aqui eu vou dividir a cidade no meio. E um símbolo marcante desse processo todo é o seguinte, gente. Até 1961, havendo dois lados, as pessoas que moravam em Berlim começaram a perceber que era melhor você ficar do lado ocidental. As condições estavam melhor lá do lado da Alemanha, da Berlim Ocidental. Então eles começaram a fazer o quê? A fugir do tipo. Pessoal, por exemplo, esse lado da sala aqui, da Delene para cá, Alemanha Oriental. Da Delene para lá, ou seja, dessa fila para lá, Alemanha Ocidental. O que faz, gente? A gente está na Alemanha Oriental, simplesmente eu vou mudar. Eu passo para lá, finge que vou comprar pão e fico. Isso deixou os soviéticos full da vida. Eles ficaram completamente indignados com isso. E o que eles fizeram no meio? Eles construíram um muro. Acho que teve uma aula aí que o pessoal me perguntou se esse muro dividia toda a Alemanha. Não, gente, não é a muralha da China. É a muralha que dividiu só a cidade de Berlim. Berlim foi dividida aí. Inclusive, vai dizer, gente, que o Putin, que hoje é o presidente, é o premier da Rússia, nessa época ele era agente secreto, porque o que tinha muito naquela época, gente, eram agentes secretos. Você tinha a CIA do lado dos Estados Unidos, do lado da União Soviética tinha a KGB, o Comitê de Segurança Nacional, né? KGB era o lado soviético. O Putin, ele era do lado da KGB e trabalhava em Berlim, da Berlim Oriental. Ele era, inclusive, um camarada muito preponderante lá, porque falava alemão fluentemente, sem sotaque. Era um agente secreto lá. E a Guerra Fria, gente, nós vamos dizer que ela terminou justamente em 1989 de forma oficial. Quando aconteceu o quê? Nós quebramos o Muro de Berlim. Isso foi um marco civilizatório. O Muro de Berlim foi quebrado e começou a promover a reunificação. Vamos aqui, ó. Unificar a Alemanha de novo e um único território. Voltou tudo a ser Alemanha após 89. Isso foi o marco do final da Guerra Fria, porque em 1991 a própria União Soviética ela foi dissolvida. Os 15 países que faziam parte dessa comunidade, cada um se tornou independente, né? Claro, alguns ainda sob a influência do país que se tornou a Rússia, mas nem tanto. Tanto é que desses Letônia, Estônia, fizeram aí acordos com a OTAN. Ah, gente, e a OTAN? O que é a OTAN? A OTAN era a organização do Tratado do Atlântico Norte, que após a Segunda Guerra Mundial, eles se organizaram para se defender mutuamente. Então, era a OTAN, que era a organização liderada pelos Estados Unidos de um lado. E do lado aqui do soviético, gente, olha só, eles criaram o Pacto de Varsóvia, eles também fizeram o clubinho deles, juntaram os países para, se um país da OTAN atacar um país do Pacto de Varsóvia, todos os países do Pacto de Varsóvia iriam entrar na guerra. A mesma coisa da OTAN. Por exemplo, o Everton, a Clarinha e o Bernardo aí são um clube. Se eu atacar a Clarinha, o Everton e o Bernardo vão lá defender ela, a OTAN.
O Isaac, o Lucas, a Adeline aqui, é a OTAN, junto com a Yara. Se eu atacar você, Adeline, é como se eu tivesse atacado todos os outros três. Essa é a OTAN e essa é a Pacto de Varsóvia. Inclusive, o Putin falou, se a OTAN era uma instituição criada no contexto da Guerra Fria e acabou a Guerra Fria, por que a OTAN permaneceu? Já que o Pacto de Varsóvia foi dissolvido. Mas, gente, olha, falando em OTAN, falando em Pacto de Varsóvia, vai dizer o que aconteceu de um lado, aconteceu do outro lado. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, esse contexto todo da Guerra Fria, da guerra de procuração, dessa situação toda, foi muito estimulado por um discurso feito por Harry Truman em 1947, em que ele chegou no Congresso Nacional dos Estados Unidos e falou que era importante eles fazerem intervenção de fato no mundo para reter o avanço do comunismo. E para reter esse avanço do comunismo é necessário uma série de expedientes, inclusive esse aí que eu estou falando, a CIA, a guerra de procuração e tudo mais. Então, gente, se de um lado nós tínhamos, né, a doutrina Truman, que a partir de 1947 ela foi implementada, inclusive vale dizer que incentivada por Winston Churchill, que era o premier da Inglaterra, e ele percebia que a Inglaterra estava cheia de trabalhador pobre devido por eles ter passado por uma guerra, então pessoas pobres elas seriam facilmente cooptadas pelo comunismo, era um território fértil para o comunismo. Punhado de trabalhador sem muita perspectiva nos países da Europa, ele percebia que isso poderia ser um boom do comunismo. Por isso, Churchill estimulou o Truman a desenvolver a doutrina Truman para reter o comunismo. E, em contrapartida também, dentro da Europa, eles criaram um acordo, criaram um encontro chamado Bretton Woods, onde John Maynard Keynes criou uma série de perspectivas econômicas para unir o mundo dentro de uma concepção econômica interessante, inclusive criando estimulando o bem-estar social para os trabalhadores. Olha que legal, gente. Isso aí foi uma coisa positiva, né? O bem-estar social para os trabalhadores não se sentir tão mal assim e não ir para o comunismo. O fato, gente, é que isso só deu certo através de uma outra política implementada chamando Plano Marshall. Pessoal, Bernardo, Isaac, eu quero que vocês lembrem isso. Plano Marshall. Doutrina Trump, que é a coisa mais contundente, e o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Injetou dinheiro na Europa. Injetou dinheiro efetivamente na Europa para que a Europa se restabelecesse. É interessante para a perspectiva capitalista dos Estados Unidos. Mas não foi só na Europa, não. Sabe onde os Estados Unidos também injetou dinheiro e fez a recuperação dos países? No Japão. E o Japão, gente, vai considerar que os Estados Unidos só foi atacado em um momento da guerra. O território americano só foi, em um único momento, tomado de ataque pelas forças do eixo, que foi quando o Japão bombardeou uma ilha chamada, né, a ilha do Havaí lá, e tinha uma base militar chamada Pearl Harbor. E os Estados Unidos bombardeou o Pearl Harbor. Gente, e olha, presta atenção nisso aqui que é importante. Os Estados Unidos, em contrapartida, jogaram 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Bombas nucleares são completamente imorais. É um absurdo, porque ela vai matar mulheres, é claro, mulheres militares ou não militares, mas mulheres até grávidas, crianças, bebês, recém-nascidos, idosos, toda uma população exterminada. Everton, você acha que uma bomba que mata criança, idoso, que mata a população civil, tem alguma decência nisso? É um absurdo, né? É um absurdo que não tem explicação. E eles não só jogaram uma bomba em Hiroshima, como em Nagasaki, como quem diz para a União Soviética, porque os Estados Unidos já estavam percebendo que eles teriam enfrentamento com os soviéticos. Então, ou soviético, ou fique esperto, eu tenho a bomba aqui e eu posso atacar em você. Especula-se que eles queriam, inclusive, jogar bomba em Moscou. Eles queriam jogar uma bomba em Moscou, segundo, né, alguns historiadores especulam por aí. O fato é que não jogou, mas a bomba de Hiroshima e Nagasaki garantiu 2 coisas. Uma é que a guerra terminasse o quanto mais rápido. E o Japão rendido mais rápido, o Japão estaria sob tutela dos Estados Unidos, foi o que aconteceu. E sob a tutela dos Estados Unidos, o Japão se tornou um país capitalista. O Japão está muito perto da China, que naquele momento ele não era comunista, mas que tinha essa possibilidade perto da União Soviética. Então era importante eles fazerem com que o Japão se tornasse capitalista, jogar a bomba para conquistar mais rápido e ainda mandar uma mensagem para a Rússia, para a União Soviética.
Pessoal, o plano Marshall recuperou o Japão. Dizem que a história é uma versão do passado que a gente resolve concordar. Isso é o Napoleão Bonaparte que disse e eu acho que ele está certo. O Japão meio que esqueceu o que aconteceu. Se tornou um aliado muito forte dos Estados Unidos durante todo esse processo. Agora, gente, tem uma coisa. Se de um lado a Guerra Fria teve lados muito negativos e complicados, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui e vou colocar para os alunos que tiveram aula hoje, inclusive também para quem quiser assistir, que não seja nosso aluno, esse vídeo, e eu vou disponibilizar aonde? Na internet. Você sabia que a internet é uma resposta, um provento que aconteceu devido ao desenvolvimento da tecnologia militar. A internet surgiu como uma capacidade de comunicação entre os militares e hoje elas não servem tanto. Então teve coisas boas na Guerra Fria, por incrível que pareça. Uma delas que eu destaco, inclusive eu gostaria até de fazer uma aula especial sobre isso, é a corrida aeroespacial, onde a União Soviética saiu na frente. A gente já falou do Sputnik, foi o primeiro satélite artificial que foi para o espaço. A cadela Laika, eles pegaram uma cadelinha lá na rua de Moscou, colocaram dentro de um foguete e mandaram para o espaço. O objetivo era ir e voltar. Só que houve o aquecimento dos motores, ela faleceu depois de 10 dias, e aí, tadinha da Laika, ela morreu. Eles tentaram esconder isso. Mas o legal, gente, é que lá em Moscou tem uma estátua da Laika, ela é heroína nacional. Fizeram a estatuazinha dela lá para homenagear uma heroína nacional, a Laika. Mas não fica só por aí. Um pouquinho depois, eles conseguiram colocar o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. E lá em cima, ele olhou para baixo e falou: a Terra é azul. E você sabe por que isso, Daniel? Porque é o seguinte, a gente conseguiu colocar o homem no espaço antes que a gente inventasse a máquina fotográfica colorida. Então a gente não sabia que a Terra era azul. Precisou de um sujeito subir lá em cima, olhar para baixo e dizer isso. E a Tereskova, né? Eu esqueci o primeiro nome da Tereskova. Ela foi a primeira mulher para o espaço. Isso tudo antes que os Estados Unidos fizessem algum feito assim grandioso. Mas justamente isso, gente, Eisenhower, que se tornou presidente dos Estados Unidos, ele foi assim impressionado. Olha, a União Soviética está detonando, eles estão mandando bem, eles estão aí na corrida espacial humilhando os Estados Unidos. Ao ponto até do Nikita Khrushchev, que foi o chanceler da União Soviética, ter chegado lá pro Kennedy e falou: vocês estão indo meio mal na corrida aeroespacial, o nosso país ele tem uma tecnologia aqui que a gente disponibiliza para os países de desenvolvimento. Você quer uma ajudinha? Do tipo assim, é uma tirada. Como é que é? Como é que vocês falam? Tá me tirando? Tá me tirando? Exatamente. O Nikita Khrushchev é esse. Você quer uma ajudinha, o Kennedy? Porque você está vindo mal. Um tempo depois, o que eles fizeram? O Kennedy deu uma resposta bacana. Em 69, ele colocou um sujeito aonde? Na Lua, dando um rolê na Lua. Neil Armstrong, gente. Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael... meu Deus... esqueci... Michael Collins, que foi o piloto. O Michael Collins, ele não desceu no módulo lunar, ele era o piloto. Mas o Neil Armstrong e o Aldrin deram um rolê, andaram na Lua e voltaram. E disseram a famosa frase: um pequeno passo... Exatamente, verdade. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E de fato. E você que é mãe de escoteiro, falei isso já, né? Vou repetir. As bandeiras que ele tem fixadas lá na Lua é dos Estados Unidos, da NASA e do Bureau Internacional dos Escoteiros. A Aldrin colocou lá na Lua. Gente, essa corrida espacial foi legal, né? Porque desenvolveu tecnologia, essa tecnologia vai ser muito útil para a gente em várias coisas. Tem coisas que foram desenvolvidas para as viagens espaciais, mas que são aplicadas no nosso cotidiano, no dia a dia. Legal demais. E eu vou dizer que essa guerra, de certa forma, terminou em 75, quando a Apollo 18 ela acoplou a Soyuz 19, eles se acoplaram, ou seja, começaram a estabelecer uma relação em conjunto de competição. Eles entraram numa vibe meio de ajuda mútua. Agora, sobre competição, gente, uma coisa que eu devo dizer que também rolou na Guerra Fria, e isso também foi legal, foram as Olimpíadas. Gente, vocês lembram das Olimpíadas antigamente? Era só Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética. O quadro de medalhas eram os dois países lá em cima. E isso aí, gente, era uma demonstração de força, claramente, um queria mostrar para o outro que era melhor. Em 1980, Lucas, em 1980, o Mika, que foi o mais simpático, carismático dos mascotes,
na Olimpíada de Moscou em 80, quando os Estados Unidos boicotaram, eles não foram com a delegação deles para Moscou. O Mika lá, ele faz um telão, ele chora, foi muito legal isso. E aí, né, os Estados Unidos deu troco, porque 4 anos depois, em 84, a Olimpíada foi em Los Angeles, e aí, gente, o cara colocou uma mochila, e essa mochila, ele pegou e voou em cima do estádio lá. Ele deu um rolê em cima da turminha lá, mostrando, né, cada um queria mostrar que era mais forte do que o outro. Mas, gente, então esse é todo o contexto da Guerra Fria. É uma guerra que, se você tinha o OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia por outro, se você tinha a NASA de um lado, você tinha a Roscosmos, do outro lado, que é herdeira do plano soviético espacial. Se você tinha o plano Marshall de um lado e o FMI, que submeteram diversos países economicamente aos Estados Unidos, você tinha a Comecon, que era o Conselho para Assistência Multa do lado soviético. O que acontecia de um lado, eles faziam uma contraposição do outro lado. Era essa disputa que se manteve até o final ali dos anos, início dos 90, final dos anos 80. Inclusive, devo dizer aí que Mikhail Gorbachev, com a Perestroika e Glasnost, foi um grande responsável para que a União Soviética tomasse um rumo um pouco mais civilizado. Infelizmente, tudo que aconteceu daquele processo se estabelece até hoje, porque a guerra que nós temos vendo hoje na Ucrânia, da Rússia, é resquício de tudo que aconteceu na Guerra Fria. Se preserva, pelo menos culturalmente e ainda politicamente nesse processo. E hoje, ainda mais, antigamente era a União Soviética versus Estados Unidos. Hoje, nós temos um outro player, com grande força também, que é a China. E aí, está acoplando Rússia e China, e a gente vai ter que entender bem essa relação disso aí. Pessoal, finalizado a aula sobre Guerra Fria, vou colocar aqui na descrição desse vídeo o Google Forms. A gente precisa justificar os tablets que estão emprestados, então vamos preencher o Google Forms. E para você que não é aluno aqui nosso, agradeço por você ter participado do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, que a gente curte deixar as nossas aulas aí disponibilizadas. Beleza? Valeu, até os próximos. Olá pessoal, tudo jóia? Estou voltando para casa, estou vendo aí, eu estou aqui no metrô. E ouvindo a minha aula aqui no fone, eu percebi que cometi erros. Eu quero reparar aqui em tempo para já chegar em casa, anexar esse vídeo à minha aula, né, em sala de aula, e corrigir aí o fato de que eu esqueci de falar da corrida armamentista. Olha, gente, tem como falar de Guerra Fria sem falar da corrida armamentista? Não tem, né? Claro que não. Então, vou colocar esse complemento já dizendo que em 1949 os soviéticos, com essa ameaça dos Estados Unidos terem essa tecnologia em suas mãos, eles também desenvolveram as suas próprias armas nucleares, termonucleares. E outros países também assim o fizeram. E nessa perspectiva, gente, ao contrário do que possa parecer, é até favorável que mais países, e assim também os soviéticos e os americanos, dois lados opostos, tenham ambos armas nucleares. Ué, como assim? É positivo eles terem armas nucleares? Gente, de certa forma, tem uma coisa interessante nesse processo, que é a tal da destruição mútua assegurada. O fato que se um país ameaçar outro e jogar bomba nuclear um no outro, ele será imediatamente destruído, porque aquele que foi atacado, evidentemente, ele vai retalhar, ele vai reagir, e aí ninguém treta com ninguém mandando bomba em ninguém, porque se você manda bomba em alguém nuclear, fatalmente você terá bomba nuclear caindo em cima de você. Portanto, isso aí, de certa forma, apesar de ser terrível em saber que o mundo pode ser destruído centenas de vezes por essas armas, é até interessante saber que lados opostos dominam essa tecnologia, fazendo com que o mundo se torne seguro pela ameaça um ao outro, beleza? E outra coisa também fundamental de se falar sobre a corrida armamentista foi a crise dos mísseis que aconteceu em Cuba em 1961, quando os soviéticos tentaram instalar lá a base de lançamento de mísseis nucleares. Foi uma treta perigosíssima, o mundo esteve muito perto de uma guerra nuclear. Felizmente isso foi contornado, os Estados Unidos tiraram seus mísseis da Turquia e isso se resolveu felizmente. E outra coisa também, gente, importante, antes que eu seja processado, no meio da minha aula eu falei da Alemanha, dos ataques aéreos que aconteceram sobre Londres, e eu falei Lufthansa. Não, gente, Lufthansa é uma empresa aérea
regular da Alemanha. É a Luftwaffe do Göring. Essa sim, que era a força aérea nazista que bombardeou Londres, beleza? Então é isso aí. Corrigindo a tempo a minha aula para que eu anexe numa boa, e em sala de aula eu vou corrigir esse erro aí com meus alunos, beleza? Grande abraço, valeu, até os próximos vídeos.